Você já imaginou um evento tão poderoso, tão enigmático, que ninguém consegue explicar até hoje? No dia 30 de junho de 1908, um fenômeno catastrófico aconteceu no coração da Sibéria, um lugar remoto e isolado, que até hoje desafia os cientistas. Uma explosão tão intensa que derrubou árvores em um raio de mais de 2.000 quilômetros, mas sem deixar um único fragmento visível do que causou isso. O enigma de Tunguska ainda nos faz questionar o que aconteceu realmente naquele dia. Neste vídeo vamos explorar as teorias mais intrigantes, os detalhes que surgiram ao longo de mais de 100 anos de investigações e o impacto desse evento misterioso. Fique com a gente e prepare-se para se surpreender com o que você vai descobrir. Em 30 de junho de 1908, a região de Tunguska, na Sibéria, foi o palco de um evento que até hoje intriga cientistas e pesquisadores. A explosão foi tão potente que sua força foi registrada em toda a região, causando tremores sísmicos e deixando uma enorme área de floresta devastada. No entanto, algo peculiar aconteceu. Apesar do tamanho da explosão, nenhum fragmento físico foi encontrado no local. Não havia crateras visíveis, nem meteoros caídos, o que levou os cientistas a questionarem a natureza do evento. A dificuldade para estudar o ocorrido foi ainda maior por causa da localização remota. Tunguska fica em uma região de difícil acesso, e a falta de infraestrutura naquela época atrasou as investigações. Por anos, os pesquisadores ficaram sem respostas definitivas sobre o que causou a explosão de tal magnitude. A questão era, seria um impacto cósmico ou algo completamente diferente? Nos próximos minutos, vamos explorar as teorias que surgiram, a expedição que tentou resolver o mistério e o impacto duradouro desse evento na ciência. Na manhã de 30 de junho de 1908, uma explosão massiva irrompeu nos céus da Sibéria, devastando cerca de 2.000 quilômetros de floresta. A energia liberada foi tão intensa que os efeitos foram sentidos a mais de 1.000 quilômetros de distância. A área foi arrasada, árvores de mais de 100 anos foram derrubadas em um instante, e um brilho no céu foi visto por pessoas em aldeias distantes. Cientistas estimam que a explosão tenha liberado uma força equivalente de 10 a 15 megatons de TNT, o que é mais de 1.000 vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima. Mas, surpreendentemente, nenhum fragmento de meteorito foi encontrado, o que levanta ainda mais questões sobre o que realmente aconteceu naquele dia. A região de Tunguska está localizada em uma das áreas mais isoladas da Sibéria, a cerca de 60 quilômetros do rio Tunguska. Para entender a dificuldade de investigação, é preciso considerar que, na época, a infraestrutura era quase inexistente. A área era coberta por uma vasta floresta boreal, sem estradas, e o acesso era feito apenas por pequenas embarcações ou a pé. Essa distância de tudo e de todos ajudou a esconder o mistério de Tunguska por mais de uma década. Com a escassez de recursos e a complexidade da logística para chegar até lá, o impacto imediato na região foi difícil de avaliar. Durante os primeiros anos, apenas relatos espaçosos e imprecisos de moradores locais estavam disponíveis. Além disso, a remota localização do evento significava que os cientistas e pesquisadores estavam limitados ao que conseguiam observar a partir de outras cidades mais distantes. Isso atrasou o início das investigações formais. Até 1927, a área permaneceu praticamente desconhecida para os cientistas ocidentais. No entanto, o fato de que nenhuma cratera ou fragmento de meteoro foram encontrados deixou os investigadores ainda mais perplexos. Sem a presença física de um impacto, como em casos típicos de meteoros, a questão central era o que realmente havia ocorrido ali. A dificuldade de acesso foi um fator crucial, mas a determinação de cientistas como Leonard Kulik seria fundamental para resolver esse enigma. Na manhã de 30 de junho de 1908, o céu sobre a Sibéria foi iluminado por uma explosão gigantesca. Relatos de testemunhas locais descrevem um brilho intenso que atravessou o céu antes de uma onda de calor e um estrondo ensurdecedor. Algumas pessoas disseram que a explosão parecia um raio de luz, enquanto outras relataram que o céu parecia se abrir com uma imensa bola de fogo. A onda de choque derrubou árvores e afetou áreas a mais de 100 km de distância. Os tremores foram tão fortes que foram registrados em estações sísmicas ao redor do mundo, e até mesmo nas capitais distantes, como São Petersburgo e Londres. A destruição das florestas foi imensa. Mais de 80 milhões de árvores foram derrubadas, algumas em um raio de 2.000 km². Curiosamente, embora houvesse um impacto tão grande na vegetação, não houve um único fragmento de meteoro ou cometa encontrado no local. Os cientistas estimaram que a explosão teve uma força equivalente de 10 a 15 megatons de TNT, mais de 1.000 vezes mais poderosa que a bomba atômica lançada em Hiroshima. Isso gerou uma série de perguntas. O que teria causado uma explosão de tal magnitude, mas sem deixar vestígios de um impacto físico, como fragmentos ou uma cratera? Esse mistério não passou despercebido. Durante as décadas seguintes, cientistas tentaram
reunir evidências suficientes para explicar o que poderia ter causado tal destruição sem deixar o típico sinal de impacto. E à medida que novas investigações começaram, várias teorias começaram a surgir. Desde o início, uma das principais teorias que se destacaram para explicar o evento de Tunguska foi a ideia de que um objeto celeste, como um cometa ou asteroide, teria causado a explosão. A primeira suposição foi que um asteroide de grande proporção teria colidido com a Terra, liberando uma quantidade imensa de energia. Porém, essa teoria logo foi descartada, porque se um objeto tão grande tivesse realmente atingido o planeta, seria de se esperar a formação de uma cratera visível. Mas isso não aconteceu. Outra hipótese que surgiu foi a de que um cometa teria se desintegrado ao entrar na atmosfera da Terra. Cometas, ao contrário dos asteroides, são compostos por materiais mais voláteis, como gelo e poeira, o que se torna mais propenso a se fragmentar quando entram na atmosfera a alta velocidade. A explosão seria o resultado de um enorme evento de desintegração, em que o cometa explodiria antes de tocar o solo, liberando toda a sua energia em um espaço aéreo. Os cientistas começaram a considerar que, ao se desintegrar, o cometa poderia ter liberado gases e partículas que se propagaram em todas as direções, produzindo a onda de calor e os danos que foram observados na região. Essa explicação pareceu ser a mais plausível, especialmente porque o fenômeno não deixou nenhum resíduo físico, como fragmentos de meteoro. Os efeitos descritos, como o brilho no céu e a onda de choque, também eram consistentes com o que se esperaria de uma explosão a alta altitude, característica de desintegração de um cometa. Além disso, a força da explosão, equivalente de 10 a 15 megatons de TNT, é consistente com a liberação de energia de um cometa que se fragmenta em várias partículas pequenas antes de se desintegrar. Isso explicaria também a ausência de uma cratera, já que não houve impacto direto, mas sim uma série de pequenas explosões aéreas causadas pela desintegração. Ainda assim, embora essa teoria seja a mais aceita, ela não resolve todos os mistérios. Por exemplo, não está claro o que exatamente teria causado a desintegração do cometa, ou se o fenômeno foi uma exceção à regra sobre como esses objetos se comportam ao entrar na atmosfera. Após a explosão de Tunguska, o impacto imediato na região foi devastador. Como já mencionamos, mais de 80 milhões de árvores foram derrubadas, em um raio de 2.000 km². A força da explosão foi tão intensa que as árvores foram literalmente arrancadas do solo, deixando um cenário surreal de destruição. Isso gerou uma enorme preocupação com o impacto que esse evento teria na flora e fauna dos locais, que nunca mais seriam as mesmas. Além da destruição da vegetação, a onda de calor também causou danos no ecossistema. Os animais que estavam na área próxima à explosão sofreram impactos significativos. Muitos não sobreviveram, enquanto outros foram forçados a migrar para regiões mais distantes. Relatos de moradores próximos indicam que a vegetação da área não se recuperou rapidamente, levando anos até que a floresta voltasse a crescer, embora nunca mais fosse como antes. Outro impacto importante foi a mudança no clima local. A explosão lançou grandes quantidades de partícula e pó para a atmosfera, o que afetou o clima global por um tempo. Pesquisas indicam que o evento pode ter sido responsável por uma leve diminuição na temperatura global, algo semelhante aos efeitos que grandes erupções vulcânicas podem ter. Esse fenômeno, conhecido como inverno vulcânico, ocorre quando a atmosfera é saturada com partículas que bloqueiam a luz solar. Isso pode ter causado um esfriamento temporário na região. Além disso, houve tremores sísmicos sentidos a mais de 1.000 km do local, e uma onda de choque percorreu grandes distâncias. O evento foi registrado em estações sísmicas ao redor do mundo, e o som da explosão foi ouvido em áreas distantes da Sibéria. Algumas fontes indicam que a onda de choque foi tão poderosa que foi capaz de quebrar vidros em lugares tão distantes quanto a capital russa, Moscou. Portanto, além da devastação imediata, Tunguska também teve repercussões a longo prazo no clima e na saúde do ecossistema local. Esse efeito profundo sobre a natureza chamou ainda mais atenção para o evento e o seu mistério. Uma das teorias que surgiram após o evento de Tunguska envolvia a possibilidade de envenenamento do ar, causado pela explosão de um cometa ou asteroide. A ideia era de que, ao se desintegrar, o objeto poderia ter liberado uma quantidade substancial de gases e partículas tóxicas na atmosfera. Esse tipo de poluição atmosférica teria um impacto não só na flora e na fauna da região, mas também na saúde das pessoas que estavam por perto. Embora não haja registros definitivos de envenenamento em massa, algumas testemunhas da época relataram sintomas semelhantes à intoxicação, como dores de cabeça e dificuldades respiratórias. Além disso, a explosão foi seguida de uma chuva ácida em algumas áreas da Sibéria, o que pode ter sido causado pelos resíduos químicos liberados pela desintegração do cometa ou asteroide. Outro fator que despertou a curiosidade dos cientistas foi a especulação de que a radiação pudesse ter sido liberada com a explosão. Como a explosão foi tão intensa, surgiram rumores
de que o evento poderia ter sido causado por um teste nuclear secreto ou alguma reação de radiação. Contudo, essa teoria foi rapidamente descartada, uma vez que os níveis de radiação não foram suficientemente elevados para sugerir que um teste nuclear ou algum tipo de explosão de radiação tivesse ocorrido. De fato, uma expedição científica na década de 1920, liderada pelo geofísico Leonid Kulik, não encontrou vestígios de radiação anômala ou materiais radioativos no local. Isso ajudou a dissipar a teoria da radiação nuclear. Embora a ideia de gases tóxicos e poluição atmosférica tenha continuado a ser uma área de pesquisa durante muitos anos, mesmo que a teoria de radiação tenha sido refutada, o que ficou claro é que o impacto de Tunguska teve consequências não só ecológicas, mas também potenciais riscos à saúde humana, especialmente em áreas de maior proximidade ao epicentro da explosão. Com o passar dos anos, algumas teorias alternativas começaram a ganhar destaque. Algumas dessas ideias são tão inusitadas que parecem saídas de um filme de ficção científica, mas ainda assim não deixam de ser parte do enigma de Tunguska. Uma das primeiras teorias alternativas foi a sugestão de que a explosão não teria sido causada por um cometa ou asteroide, mas por uma erupção vulcânica subterrânea. A hipótese é que a região de Tunguska fosse rica em atividades geotérmicas desconhecidas e uma erupção subterrânea teria liberado uma quantidade imensa de energia. No entanto, essa teoria perdeu força rapidamente, uma vez que nenhum vestígio de atividade vulcânica foi encontrado no local e não houve sinais de lava ou cinzas na área. Além disso, erupções vulcânicas tendem a ter uma assinatura geológica distinta, algo que não foi detectado nas expedições. Outra teoria que surgiu, um pouco mais fantasiosa, é a de que o evento de Tunguska foi causado por um impacto de um UFO. Segundo essa ideia, uma nave extraterrestre teria explodido na atmosfera antes de atingir o solo. Os defensores dessa teoria apontam a falta de fragmentos e a forma de explosão como indícios de algo incomum, algo que não poderia ser explicado pelas leis físicas conhecidas. Embora essa teoria tenha ganho popularidade entre os entusiastas de OVNIs, ela nunca foi apoiada por qualquer evidência científica concreta. A explicação mais plausível para a explosão continua sendo a desintegração de um cometa ou asteroide. Porém, talvez a teoria mais intrigante de todas envolva uma explicação ainda mais incomum: a ideia de que o evento de Tunguska foi causado por uma arma de origem humana. Algumas pessoas especularam que o evento poderia ter sido causado por um teste militar secreto, possivelmente uma explosão de energia de origem não convencional, como um experimento de radiação ou até uma explosão nuclear. Contudo, essa hipótese foi completamente descartada após análise de radiação e a investigação da área não tem encontrado vestígios de materiais nucleares. Apesar de todas essas teorias alternativas, o evento de Tunguska continua sendo um mistério não resolvido e a verdadeira causa ainda nos escapa. Em 1927, quase 20 anos após a explosão de Tunguska, uma expedição científica liderada pelo geofísico Leonid Kulik finalmente se aventurou na região para investigar o que realmente havia acontecido. Kulik, que era um dos principais estudiosos russos da época, havia ficado fascinado com o evento desde que ouviu os primeiros relatos sobre a explosão. No entanto, devido à dificuldade de acesso e às condições extremas da Sibéria, foi apenas em 1927 que ele e sua equipe conseguiram realizar uma investigação aprofundada. Kulik chegou à região de Tunguska e foi imediatamente confrontado pela vasta área de destruição. Ele e seus pesquisadores documentaram uma extensa área de floresta destruída, com milhares de árvores caídas. Mas o que mais os impressionou foi a ausência de qualquer fragmento físico de um meteoro ou cometa. Isso reforçou a ideia de que a explosão não havia sido causada por um impacto direto. A equipe também encontrou uma série de anomalias, como árvores que estavam em pé, mas completamente queimadas nas suas partes superiores, o que sugeria que a explosão havia ocorrido no ar, em vez de um impacto no solo. Kulik também observou que as áreas destruídas não apresentavam sinais típicos de um impacto terrestre, como crateras ou detritos. Ele concluiu que a explosão provavelmente aconteceu a uma grande altitude e que a energia liberada foi dispersa em um vasto raio. Isso fez com que a teoria do cometa, que se desintegrou na atmosfera, ganhasse ainda mais força, pois explicava tanto a ausência de fragmentos quanto a forma da explosão. Apesar de não encontrar uma explicação definitiva, a expedição de Kulik foi fundamental para o progresso da pesquisa sobre Tunguska. Ele coletou dados cruciais que mais tarde seriam usados para formular teorias mais refinadas sobre o evento. No entanto, a missão também deixou claro que ainda havia muito a ser investigado, e o enigma de Tunguska continuaria a desafiar a comunidade científica por muitas décadas. Mais de um século após o evento de Tunguska, a ciência moderna ainda está em busca de uma explicação definitiva para o que realmente aconteceu naquela manhã de 1908. A tecnologia avançou consideravelmente
consideravelmente, desde as primeiras expedições à região e novas ferramentas como satélites e radares de alta resolução estão permitindo aos cientistas analisar a área de uma forma mais precisa e abrangente do que nunca. Hoje, os pesquisadores podem estudar as partículas presentes na atmosfera e tentar recriar o impacto que a explosão teve na região, utilizando modelos de simulação e computação. Algumas análises recentes indicam que a teoria do cometa continua sendo a mais plausível. A ideia é que um cometa de gelo, possivelmente com a grande quantidade de material orgânico, tenha se desintegrado na atmosfera, liberando uma quantidade massiva de energia antes de alcançar o solo. Além disso, o estudo de eventos semelhantes, como o impacto de meteoro em Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, também trouxe novas perspectivas. O evento, que foi registrado por câmeras e detectado por radares, ajudou a entender melhor como esses objetos celestes podem se comportar ao entrar na atmosfera e explodir a grandes altitudes. Contudo, algumas questões ainda permanecem sem respostas. Por exemplo, não sabemos ao certo por que o objeto que causou a explosão de Tunguska se desintegrou de maneira tão incomum. Será que ele colidiu com algo na atmosfera que o fez se fragmentar? Ou houve algo na trajetória do cometa que o fez explodir em um ponto específico, a uma altura de cerca de 5 a 10 km? Além disso, embora a teoria do cometa seja mais aceita, ainda quem acredita que o evento tenha sido causado por algo ainda não compreendido, como uma interação mais complexa entre a Terra e o espaço exterior. O fato de que Tunguska foi uma experiência única, sem precedentes em termos de registros científicos, continua a alimentar discussões entre os cientistas. O mistério de Tunguska, portanto, permanece. Apesar dos avanços da tecnologia e nas pesquisas, o evento continua sendo uma janela fascinante para os limites do nosso entendimento sobre o cosmos e o impacto dos objetos vindos do espaço. O evento de Tunguska, embora ainda envolto em mistério, teve um impacto profundo nas pesquisas científicas, especialmente nas áreas de astronomia, física e, mais recentemente, na prevenção de desastres naturais e riscos cósmicos. A explosão demonstrou de forma clara o potencial devastador de objetos celestes que podem se aproximar da Terra, e isso acelerou o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e estudo de asteroides e cometas. Após o evento, cientistas começaram a perceber a vulnerabilidade do nosso planeta a impactos de objetos vindos do espaço. Isso levou à criação de programas de monitoramento de objetos próximos à Terra, os conhecidos NEOs. Hoje, diversas agências espaciais ao redor do mundo, como NASA e ESA, mantêm sistemas de observação que monitoram asteroides e cometas em busca de possíveis ameaças. Esses programas, como o programa da NASA, estão dedicados a detectar, rastrear e caracterizar objetos que possam representar um risco para o nosso planeta. A detecção precoce de um possível impacto pode ser crucial para desenvolver estratégias de mitigação, como desviar o objeto ou até mesmo minimizar os danos caso o impacto aconteça. O caso de Tunguska ajudou a moldar o pensamento atual sobre a proteção planetária. Além disso, Tunguska também contribuiu para o estudo de impactos atmosféricos. A explosão mostrou que um grande objeto poderia explodir a altitudes elevadas e liberar uma quantidade de energia equivalente a uma bomba nuclear, mas sem deixar uma cratera. Isso mudou a forma como os cientistas passaram a entender a dinâmica dos impactos e como isso pode afetar o nosso planeta, não apenas no sentido de destruição física, mas também no impacto climático, como observamos após o evento de Tunguska. Em um sentido mais amplo, o legado de Tunguska também tem a ver com a conscientização pública. Hoje, o evento de 1908 é lembrado como um alerta, um lembrete de que o nosso planeta está constantemente em risco de ser atingido por objetos cósmicos e que a preparação para tais cenários é uma necessidade crescente. O enigma de Tunguska continua a ser um dos maiores mistérios não resolvidos da história científica. Mais de um século após o evento, ainda há muito que não sabemos sobre o que aconteceu naquele dia, mas ao longo dos anos conseguimos aprender valiosas lições. O impacto daquele evento vai além da destruição física na Sibéria. Ele nos mostrou o quão vulneráveis somos a ameaças vindo do cosmos e como a ciência, apesar de seus incríveis avanços, ainda tem muito a explorar sobre o universo. O mistério de Tunguska também nos lembra da importância de manter a curiosidade, de seguir em frente mesmo quando as respostas parecem invasivas. Se a ciência conseguiu avançar tanto desde 1908, é porque há algo de profundamente humano no desejo de entender o desconhecido. Essa busca por respostas, seja sobre fenômenos naturais ou questões existenciais, é o que move a humanidade para o progresso. E Tunguska, de certa forma, representa a essência dessa jornada. Um grande mistério que, mesmo sem solução, nos inspira a continuar investigando, a continuar olhando para o céu em busca de respostas. Além disso, o impacto cultural do evento é inegável. Tunguska alimentou livros, filmes, documentários e até mesmo teorias conspiratórias. Ele se tornou um ícone, não apenas como um caso científico fascinante, mas como símbolo das maravilhas e mistérios do universo. Em um mundo onde a ciência e a imaginação se encontram, Tunguska é uma história que ainda ressoa nas mentes dos curiosos de todas as idades. E no fim, talvez o maior legado de Tunguska não
não seja apenas a busca por respostas, mas a lembrança de que o desconhecido está sempre ao nosso redor. A Terra, o espaço e até mesmo os mistérios da natureza nos convidam a explorar, a aprender e a nos maravilhar com as possibilidades infinitas que o universo tem a oferecer. Se você gostou dessa jornada no tempo e quer continuar explorando outros mistérios do nosso planeta e dos cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. O mundo está cheio de enigmas e estamos aqui para desvendá-los juntos. Se você ficou tão fascinado quanto eu com o enigma de Tunguska, tenho certeza que vai adorar o próximo vídeo. Vamos explorar mais mistérios históricos e curiosidades sobre o mundo. Então clique em um dos vídeos sugeridos e continue essa jornada de descobertas.